Olá, meninas, sejam muito bem-vindas na nossa comunhão, uma igreja sem paredes. Neste domingo é uma alegria estarmos aqui nesta tarde para louvar ao Senhor, né, para compartilhar aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. Hoje uma lição também muito maravilhosa, né? Todas as lições, cada uma vem para complementar, né, as nossas jornadas e a gente vai lendo e vai falando, nossa, eu passei isso, eu vivi isso, né? O Senhor ministrou o meu coração. E hoje a nossa lição é a semana 16, um entendimento maior sobre ministração. Então vamos começar compartilhando aquilo que o Senhor falou conosco, né? Eu convido a Kemily para que ela possa fazer o seu compartilhamento e assim sucessivamente. Sejam encorajadas. Olá, boa tarde. Eu sou a Kemily, em São Paulo, e hoje, logo pela manhã, né, que eu sempre leio, eu entro no blog logo pela manhã, eu lendo, né, e já refletindo com o Senhor, já conversando com o nosso amado, sabendo que esse estudo seria para o nosso encontro de hoje, eu já fui ficando maravilhada com ele, justamente com o acontecimento de ontem. Então, o meu compartilhamento será sobre um testemunho de ontem, que eu vou dar um relatório de louvor fresquinho que eu trarei aqui para nós, né? Ontem, inclusive, eu não estava presente no nosso grupo, mas por uma oportunidade de passear com o meu filho numa van, que era aniversário de uma coleguinha, onde a mãe da colega convidou alguns pais para acompanharem os filhos. Nós fomos até um outlet numa outra cidade, distante mais ou menos umas 2 horas, e o meu filho ficou muito feliz de eu poder ir, apesar dele ser um jovem já adolescente. Eu já abro um parênteses aqui de como eu fico maravilhada dele gostar, né, da nossa presença, o querer bem. Isso é um diferencial muito grande. Estávamos numa turma maravilhosa de mães e filhos, filhos e filhas, jovenzinhos, né? Fomos passear neste lugar, almoçamos juntos, tivemos bolo na van, lanche na van. Chegamos lá, comemoramos, foi um dia muito agradável. Chegamos um pouco tarde, não me permitiu entrar aqui. Mas o que eu quero louvar ao meu amado, e o que tem a ver com a questão da ministração, foi que logo que estávamos nos reunindo neste grupo, uma das amigas, uma das mães, é uma pessoa que eu conhecia de anos atrás. E foi uma noiva, é uma noiva, que conhece o ministério. Nós não éramos amigas, eu estava passando por uma crise no meu casamento, ela estava passando por uma crise no casamento dela. Nós nos encontramos no passado, uma olhou para a outra, e quando a gente ia falar, nós logo entendemos que falaremos do ministério. E ficamos maravilhadas, estando na mesma cidade, dentro do ministério tão lindo. Enfim, o que aconteceu? Eu estou aqui no ministério, e esta colega, ela se divorciou, o marido casou-se com outra, ela tem um namorado, ela seguiu um outro rumo, né? Tudo bem. E é aí que começam os ensinamentos, né? O Senhor nos ensina sempre a amar, e ela às vezes era receosa de encontrar comigo. E eu sempre com muito carinho, que eu aprendi aqui, aprendi o que é ministrar. Então eu quero tocar nesse ponto do ministrar, né? Que a gente ministra com a nossa vida, nós não estamos aqui para aprender e dar aula, aprender e obrigar a pessoa a entender. Nós demoramos tanto para entender. Tem coisas que eu não entendo até hoje. Tem coisas que eu aprendo e erro até hoje. Quem somos nós, né? E aí, queridas, eu tive a oportunidade de ficar muito próxima dessa minha amiga. E ela falou: eu queria muito conversar com você, saber o que você está fazendo. E contei que estava aqui dentro do ministério, que hoje eu podia conhecer vocês, o rostinho, ela lembra dos nomes de todas, né? E aí pude compartilhar com ela sobre não estar trabalhando. E a hora que eu terminei meu compartilhamento, ela só me olhando, admirada, ela assim, eu estou encantada com você, com o mover de Deus na sua vida. A cidade nossa é pequena, então as pessoas sabem dos detalhes da nossa vida. E terminando, nós almoçamos juntas, né, nesse passeio, sentamos, ficamos muito perto, e no fim da nossa conversa, eu contei para ela que hoje eu era uma trabalhadora
do lar em tempo exclusivo, integral, né? Tudo que eu me dedicava, como eu estava feliz, como Deus providenciava na minha vida. Ela conhece os princípios, né? Só que foi nesse momento que o Senhor me trouxe ela de novo, sem eu procurar, sem eu, né? E aí, o que eu digo da administração? Que nós somos a administração, nós somos o testemunho vivo daquilo que o Senhor faz em nós. Às vezes a gente se preocupa em aprender, em decorar versículos, em falar tantas coisas, e, na verdade, nosso testemunho, que hoje a Marta colocou muito bem, ela louvou pela vida da Erin, que pelo testemunho de vida dela, ela nos ensinou. Então, de uma maneira leve, pelo nosso testemunho, a gente derrama a bênção na vida das outras pessoas. Conclusão da nossa conversa, ela simplesmente virou-se para mim e disse: eu precisava muito saber isso. Eu ainda trabalho com meu ex-marido. É muito difícil, eu estou exausta. Eu tenho pensado nisso, mas eu não estava entendendo que era a voz do Senhor. E ela disse: o nosso encontro hoje foi providencial. Eu precisava escutar de você tudo isso. E ela me ouvia, ela ficava, sabe quando a pessoa está com sede? Eu não sei o que ela vai fazer daqui para frente com o que aconteceu. Eu estou aqui para orar por ela, que é o que eu aprendi nesse ministério, mais um aprendizado através desse testemunho. Estou aqui para orar por ela, estar aberta por ela. Não para pegar na mão dela, puxar ela, obrigar ela. Eu estou aqui por ela. Que o Senhor nos conceda encontros como esse, que a nossa vida possa testemunhar e ministrar na vida das pessoas. Ela me mandou uma mensagem hoje, louvando a Deus, e ela disse: foi Deus que nos colocou naquele lugar. Né? Então eu louvo ao meu amado, e essa lição veio hoje, e eu trouxe esse testemunho que teve muito a ver com esse aprendizado, e que todas nós possamos, né, continuar, seguir e abrir o nosso coração para derramar sempre bênçãos na vida das mulheres que o Senhor, que Ele desejar nos encaminhar, né? Não nós. É isso, meninas, um grande beijo. Frida? Sim. Olá, meninas. Boa noite, queridas. Nós ouvindo o compartilhamento, né, da Kemily, eu sou a Frida, né, aqui em Portugal. Ela fez assim o testemunho dela foi um resumo dessa lição de hoje, né? Eu estava ouvindo também o podcast da Marta, né? Hoje à tarde estava aqui ouvindo como o Senhor é tão maravilhoso. E o meu relatório de louvor hoje é sobre essa lição é de como o Senhor tornou o meu coração tão leve a respeito da ministração, né? Porque nós que estamos assim como ministras, né? Parece que as pessoas olham para a gente com aquele olhar de que, né, temos que ministrar, temos que ensinar, e como a Kemily colocou aqui muito bem, né? Nós não estamos aqui para isso, né? Para ensinar, né? É o Senhor que nos ensina. Na nossa jornada da restauração, é cada dia sendo guiadas pelo Senhor, né? Eu penso que a nossa função aqui é mesmo estar juntas, né? Lado a lado, ouvindo, orando, encorajando. E a lição fala sobre isso, né? Quanto alimento, né? Eu amo a forma como o nosso ministério conduz, né? Essa dinâmica do ministério, do alimento ser todas nós, né? É um alimento espiritual nutritivo, mas ele não vem só de uma fonte, vem de diversas fontes, cada uma de nós trazendo o seu encorajamento, o seu relatório de louvor, o seu testemunho, e isso é o alimento, isso é a administração, e eu amo tudo isso, né? E acaba que nos tornando, né, num cordão de muitas dobras, e essa lição eu acho que é uma lição chave, assim, para nós, né, que estamos, assim, com esse título, eu nem gosto muito, assim, de assumir, né, esse título, assim, embora eu tenha um amor muito grande pelo ministério, meu coração está aqui, toda sabe, eu faço com muito amor, com muita paixão, né, com muita dedicação, mas eu queria louvar a Deus, né, por essa lição, e
reforçar, né, essa questão que a lição fala, né, sobre o alimento espiritual do ministério, é o encorajamento diário, é os relatórios de louvor, é os testemunhos, é os cursos, né? É todo esse material que o ministério tem. E se todas nós lermos essa lição e selar cada princípio que está nela, nós vamos ver, né, que tudo que acontece é preciso realmente corrermos para o Senhor, né, e não uma para outra. Então, assim, de um tempo para cá, o ministério, né, ficou assim um pouco mais, vou usar a palavra flexível, porque nós tivemos mais essa comunhão, né, de poder compartilhar olhando uma para a outra, e criamos também um vínculo, né, de um corpo de comunhão. E isso também é muito bom, é algo muito prazeroso, né, poder ter esse corpo de comunhão, de estarmos juntas aqui nesse compartilhamento. Então, eu quero louvar a Deus por isso. E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Obrigada, beijos. Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Mila, aqui em Goiás, e eu estou muito feliz por estar aqui no Ministério. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. É porque tá chovendo aqui, e se cortar, vocês avisam. Hoje o meu louvor é assim, por eu estar conseguindo fazer tudo que eu deveria, tudo que eu me comprometi a fazer, conseguir executar. Já tem alguns dias que eu gostaria muito de levantar no primeiro toque do despertador, mas nem sempre eu consigo, porque eu gosto muito de dormir, eu tenho muita dificuldade de levantar. Então, assim, isso, principalmente nesse tempo, fica muito difícil. E já tinha uns 3 domingos que eu estava tentando fazer isso. Alguns dias atrás eu não podia, porque eu estava na casa de familiares. E depois que eu estava aqui, semana passada eu até consegui, mas quando eu fui fazer a oração, eu dormi de novo. Então, assim, hoje foi um dia maravilhoso. Eu consegui acordar, mas eu quero falar, na verdade, começar um pouquinho antes. Ontem, antes de dormir, eu fiz uma oração, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu não posso nada sem você, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, se o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou conseguir fazer tudo o que eu me programei e eu vou me sentir muito bem. E aí, hoje, eu consegui levantar no primeiro toque do despertador. Aí, fiz minha oração e fiz uma corrida maravilhosa, assim, que estava um tempo gelado. Então, o vento vinha, assim, em mim e eu quase não senti calor. Estava sentindo um tempo muito gostoso. E aí, quando cheguei em casa, eu lavei meu cabelo, assim, fiquei um tempo com o cabelo molhado, igual a Kimberly tá aí, ó, com o cabelo molhado. E depois eu fiz um café da manhã maravilhoso, assim, que eu tinha feito um bolo e tinha ficado muito bom esse bolo, assim, receita muito boa mesmo. E eu comi, sabe? E depois eu sentei aqui e fui estudar, porque eu amo estudar. Eu não dou conta de mentir sobre isso. Eu gosto de ler, eu gosto de aprender. Assim, eu sou fã disso. E houve um tempo que eu não conseguia. Eu estava com alguns bloqueios, achava que eu estava magoando o Senhor ao estudar, mas tudo correu muito bem. Então, assim, hoje eu quero agradecer a Ele por poder viver isso, por ter o meu lar, por ter tudo aqui organizado, ter uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis. Nossa, foi um dia muito bom. E eu sei que foi pela força dele que eu consegui, porque muitas vezes eu perco para as distrações. Mas o meu louvor é esse, saber também que o meu modo de viver tem influenciado as pessoas, como a Frida falou, né, da ministração. Eu sinto o quanto as pessoas têm sido, à minha volta aqui, principalmente mulheres, sido influenciadas por isso e percebido que eu sou feliz, embora não tenha me casado e não tenha namorado. Então, que elas possam ver, entender que a felicidade não está nisso, mas em viver de acordo com a palavra do Senhor. Esse é meu relatório de hoje.
Clara? Oi, meninas. Boa tarde. Eu sou Clara, no Brasil, e em São Paulo, desculpa. Meninas, hoje, a lição de hoje, ela veio muito, assim, de encontro a uma situação que eu estou passando, assim, eu estou com muita dificuldade de acompanhar o blog, não estou conseguindo fazer as lições por conta de computador que deu problemas, depois o celular, tudo, e eu estava, assim, muito aflita com isso, sabe? Assim, como uma cobrança comigo, assim, de eu não estar dando conta. É, o Senhor, ele tem mandado, enviado mulheres, assim, para minha vida, e eu sempre com aquela preocupação de não conseguir suprir ou passar para elas os aprendizados que a gente tem aqui no ministério, e isso começou a me incomodar, assim, a trazer uma preocupação. E essa lição, assim, de hoje, ela veio para me acalmar, para dizer, tá tudo bem, não é você quem faz, sou eu que faço, então acalma seu coração, que as coisas que vai acontecer ou que for acontecer, quem está nesse controle é o nosso amado, e não sou eu. Então isso eu pude, assim, deitar assim no ombro dele e dizer, vou deixar ir algumas coisas e está tudo bem por isso, que é ele que está no controle de tudo. É isso, minhas amadas, sejam encorajadas. Olá, meninas, conseguem me ouvir? Eu vou deixar o vídeo fechado porque para mim ele está parecendo trêmulo. Eu não sei se para vocês ele está tremendo. Tá normal? Ai, ver o rostinho de vocês me faz tão feliz que vocês não têm noção. Nossa, minhas amadas, como essa lição de hoje ela veio falar tão intensamente ao meu coração, né? Às vezes a gente volta um pouquinho à velha mulher, a gente cai um pouquinho e vai a hábitos anteriores. E falando um pouco sobre o que a Clara acabou de relatar, eu também tive uma pequena queda, né? Nessa última semana, e melhor dizendo, acho que não foi uma queda, não, eu desmoronei um pouco mesmo, por falta de vigilância, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas o meu amado tem uma maneira especial de lidar comigo. Às vezes ele vem com aquela voz mansa e suave, e às vezes, para que eu não faça uma bobagem, eu não caia no buraco, ele fala de uma forma um pouco mais incisiva. E é assim que a gente consegue ter esse relacionamento lindo. Só que nessa última semana, como aconteceu com a Clara, apesar dos meus esforços para colocar uma internet mais potente, de regularizar o computador, o celular, eu não estava conseguindo entrar em nada. Ainda até me queixei na parte pessoal com Marta. E eu continuo sem conseguir entrar em algumas coisas e isso me deixou um pouco angustiada. E não sei se a Kemily lembra, às vezes a gente falando sobre a questão das brechas que o inimigo aproveita, e ele aproveitou essa brecha para tentar me dizer que o meu amado estava chateado comigo com alguma coisa e que ele não estava conseguindo falar comigo porque eu estava com algum bloqueio. E o inimigo foi um pouco mais além, né? Ele botou no meu e-mail uma mensagem de uma oração que é feita no Havaí. Vocês vejam como a falta desculpem, como a falta de vigilância pode, às vezes, nos levar a práticas que não são corretas. E aí apareceu no meu e-mail uma mensagem dizendo que no Havaí algumas pessoas estavam tendo dificuldade de se conectar com Deus e fizeram a oração da gratidão. E eu, ingenuamente, para não dizer, né, outro adjetivo, eu falei, poxa, será que ele está precisando voltar essa intimidade comigo através dessa prática da gratidão? E eu não fui consultar a Bíblia, né? Antes de conhecer o RMI, eu não tinha procurado um outro site de restauração de casamento, mas o nosso amado, de uma forma muito linda, me orientou a entrar no RMI. Não vou mentir a vocês, antes de entrar eu comparei
tudo que a Ellen falava com a Bíblia, e assim, de uma forma fantástica, fiquei fantasiada porque todos os ensinamentos dela, quando eu digo todos, nenhum foge ao ensinamento bíblico, e isso me trouxe uma paz, me trouxe uma vontade de continuar, e por isso estou aqui e irei continuar independente de qualquer coisa. Mas mesmo com essa característica, eu falhei em olhar se essa prática do Havaí era uma prática bíblica ou não. E eu fiz essa oração em um dia achando que eu estava com um bloqueio e que esse bloqueio, um bloqueio do subconsciente, é o que eles falam, né? Um bloqueio subconsciente que você nem tem noção de que aquilo está ali, mas que aquele bloqueio está ali impedindo de você falar com o seu amado. Gente, eu fiz, né, essa técnica, né? Depois fui ler o devocional diário e como eu estou com esse problema no computador, eu tenho me focado mais na leitura dos livros físicos. E surpreendentemente, mais ou menos umas 9h pouca da noite, eu peguei no sono, cochilei um pouco no sofá, depois fiz minha oração com ele, pedi a ele que voltasse a ter o relacionamento que a gente estava tendo, que me mostrasse se eu estava falhando em algum lugar. E durante a noite eu tive um sonho, né? Eu sonhei que eu estava arrumadinha, muito bonitinha, numa rua com a mão, com um monte de sacolas e sacos e segurando a Bíblia. Em um determinado momento a Bíblia escapuliu da minha mão e foi se parar no meio da rua, em um buraco cheio de lama. Eu tentava pegar a Bíblia e descia um carro e passava por cima da Bíblia e acabava de amassar a Bíblia e sujar. E eu pegava a Bíblia e começava a chorar, querendo limpar naquele desespero, naquele desespero, naquele desespero. Quando eu olhava para o outro lado da rua, quem estava no outro lado da rua, o MT. Estou contando para vocês verem como é que as coisas acontecem. O MT. E aí ele dizia assim, você deixou a Bíblia cair, né? Eu estava indo com você, mas eu não vou agora, eu vou deixar para ir depois. Acordei assustada e aí me ajoelhei e falei para ele, me perdoe por eu ter feito essa prática. Eu sei que o senhor está aqui comigo. Se o senhor está calado, é o seu momento de silêncio, eu preciso respeitar. O que é mais importante para mim é saber que o senhor está aqui do meu lado. Eu tenho testemunhos para escrever jornais de tudo que o senhor tem feito por mim e pela minha vida. Me perdoe. Porque assim, o inimigo ele vem camuflado para tentar lhe mostrar que aquilo ali é gratidão que você está fazendo, é isso e aquilo, mas não é. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem nos dá paz é Ele. Nosso amado, ele conhece o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, o nosso coração. A palavra, ela diz que ela é uma faca que ela penetra no mais profundo do nosso ser. E na hora a gente esquece. Por que eu estou relatando isso para vocês? Porque assim como aconteceu com a Daniele, que ela, por deixar um pouco o RMI, ela tornou, voltando a ser, né, digamos assim, né, ela colocou o velho homem mais uma velha mulher, e quase que ela teve o casamento, que foi uma bênção, de novo, né? Aconteceu o que aconteceu. A gente precisa entender que nós somos espírito, nós somos alma e nós somos mente. Né? Eu, como nutricionista, sei que para me alimentar bem, basta eu comer uma comida saudável. Para alimentar bem a minha mente, eu vou, o que diz em Filipenses, guarde na sua mente só aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável. E o nosso espírito, só quem alimenta o nosso espírito é a palavra. E a gente não pode se afastar do RMI por nada. É quem está nos alimentando, é quem está nos sustentando. O nosso amado, ele usou o RMI para nos atrair, ele usou o RMI para nos mostrar as verdades que estavam acontecendo na nossa vida. E é nesse sentido também que eu continuo, né? Eu fui essa semana surpreendida com uma necessidade de uma amada, de uma noiva, uma necessidade muito sofrida, né? Que eu até sofri com ela. Eu queria passar alguma coisa vindo da minha boca, mas a todo momento eu dizia a ela, você precisa ir a ele. Precisa ir a ele. Eu sei que eu posso lhe dar um abraço, eu posso lhe dar um momento de carinho, mas é ele que nos conforta, é ele que nos orienta, é como a Marta falou. A gente pode conduzir? Pode, né? A melhor maneira que a gente tem de ajudar
a nossa restauração pessoal e a restauração do casamento, quem ainda solicita ou quer isso, é ir através dele, é a ele que a gente tem que ir. Então era isso que eu queria passar para vocês, minhas amadas. Continue vigiando. O inimigo está ao redor, querendo mostrar outras oportunidades. Não caiam nas ciladas, nas arapucas dele, não caiam. Fiquem presas, ligadas, coladas a ele. Tem momentos que ele vai ficar em silêncio, tem momentos que ele vai vir com a voz suave, tem momentos que ele vai vir mais incisivo, mas é um incisivo carinhoso para não nos deixar cair. E isso é que é importante. Né? Era isso que eu queria passar para vocês. Sejam encorajadas. Olá, meninas. Eu sou Marta Esther, Minas Gerais. E essa lição, relendo, né, depois do podcast que nós fizemos essa semana, né, e que falou também ao meu coração, mas hoje à tarde eu voltei a reler essa lição e tem uma parte que o Senhor me lembrou sobre, que fala da lição, né, é escrito: sempre que nos cansamos e nos tornamos ineficazes como ministra, porque estamos embaraçando como uma mulher ferida, né? E eu me recordei que no início, né? Quando eu estava em treinamento, no início mesmo da minha jornada, e estava aprendendo os princípios do ministério, mas houve um tempo em que eu me senti frustrada, porque eu queria ministrar na vida de uma amiga que estava com o mesmo problema no casamento, né? E, eu fiquei frustrada com ela, sabe? Porque ela não aceitava aquilo que eu estava ministrando. E hoje o Senhor me lembrou disso, sabe? E quando eu reli, né, essa parte hoje de darmos um passo atrás, né, nós comunistas, porque o que acontece, né, como nós todas falaram aqui hoje, não é nada sobre nós, né? E o Senhor me lembrou hoje exatamente isso, que eu queria, o que eu estava aprendendo, talvez eu fui como a gente diz, sede no pote, né? Eu tinha o conhecimento, eu estava aprendendo, eu queria ensinar, na verdade, eu queria ensiná-la, né? Eu estava querendo mostrar para ela o caminho, mas eu estava ensinando. E foi onde o Senhor falou com meu coração, hoje, me lembrando disso, que a ministração, como foi muito bem falado pela Frida, nós precisamos, todas nós, né? Cada relatório escrito por cada uma das noivas que compartilham no blog, compartilham seus diários, isso é uma ministração, né? Nós estamos ministrando na vida de uma outra pessoa. Como falei no podcast, né? A ministração ela pode acontecer aqui nas reuniões do Zoom, ela pode acontecer no seu local de trabalho, na rua, na escola, seja onde for, a sua forma de falar, de expressar, né? É uma ministração que o Senhor concede você de poder ministrar na vida de outra pessoa. E eu me recordei que quando ela veio até mim, eu já estava há um tempo separada, e ela veio e eu quis ensiná-la, sabe? E o Senhor me lembrou isso quando eu reli essa lição hoje, sobre esse passo atrás, né? Como que nós realmente nós temos que ter a dependência no Senhor, né? Não é nada sobre nós estamos aqui aprendendo para ministrar, mas nós temos que entender isso, a capacidade vem exclusivamente dele. Nós temos que entender isso, que o nosso papel é mostrar a todas as mulheres o caminho, mostrar esse marido celestial, esse príncipe da paz, esse homem de valor que nós encontramos. Mas nós vamos fazer isso através de alguma ministração, mas não ensinando, mostrando através de tudo que ele está ministrando ao nosso coração, mas não precisamos ter esse... Eu falo isso, eu estou confessando a vocês, porque eu tinha, sabe, esse vocabulário de ensinamento, sabe? Eu queria que ela aprendesse. É uma amiga muito querida minha, e eu queria que aquilo entrasse no coração e na mente dela,
né? E não é assim que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer, né? Ele deseja que nós possamos ministrar, mas que o convencimento, nós temos que entender isso, o convencimento não é nosso, não é a nossa forma de falar, não é a nossa forma de explicar, de mostrar. Nós vamos mostrar o caminho, nós vamos mostrar o nosso marido, quem ele é para nós. Agora, o convencimento no coração aí é com ele, né? Ele é que faz, o Espírito Santo é que faz esse convencimento. Então, isso foi muito, hoje à tarde, quando eu reli isso, eu achei muito interessante compartilhar com vocês, porque muitas das vezes a gente é muito falha, às vezes a gente quer, gostaria que, principalmente quando é uma pessoa mais achegada a gente, que ela também tivesse esse encontro que nós temos tido a oportunidade de ter, né? De andar com ele, de depender dele, né? De segurar nas mãos dele, de viver completamente na dependência dele. Mas nós temos que realmente ter esse passo atrás para o quê? Para nos termos essa consciência. Nós estamos aqui aprendendo, ministrando, compartilhando, contando os nossos relatórios, mas o convencimento vai vir, é o Senhor que vai fazer na vida de cada um. Então, era isso que eu queria compartilhar, né? Porque é uma lição muito linda, né? Que todas nós fomos chamadas. Se nós estamos aqui compartilhando, é porque nós somos chamadas para esse ministério, né? De ministração na vida de outras pessoas. Não é à toa que nós estamos aqui. Nós somos atraídas, assim como o relatório de louvor de hoje fala, né? Nós somos atraídas para o deserto, mas foi para falar de amor, foi com as cordas de amor que nós somos atraídas, né? E é com amor que ele está nos ensinando. Então, é com amor também que ele vai convencer cada uma daquelas que nos veem, que vê o Senhor em nós, que vê o nosso marido, vê o brilho dele em nós. É com esse amor que ele nos conquistou, que ele também vai ministrar o coração de cada uma dessas mulheres. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.